Resistores são componentes eletrônicos cuja finalidade é diminuir o valor da corrente. Aí você poderia me perguntar, mas para que eu vou diminuir o valor da corrente? Eu diminuo o valor da corrente para que ela se adeque a que os outros componentes precisem. Então, no caso de física que estuda eletricidade, você só vai usar o único componente eletrônico, vai ser o resistor. O único não, também vai ter o capacitor, que eu vou falar dele depois. Os demais componentes são específicos para quem estuda eletrônica. Como a gente está vendo aqui, o jeitão do resistor, ó, ele tem uns anéis coloridos através dos quais a gente identifica o valor dele. Esse resistor é representado de duas formas. Ele pode ser representado por um retângulo, que é o mais comum. Esses são os dois terminais deles, ou assim. Esses são os resistores que têm como finalidade diminuir a corrente elétrica. O que a gente vai estudar é como é que eu pego dois ou mais resistores e transformo num só, calculando o que a gente vai chamar de resistor equivalente. O que é um resistor equivalente? É um resistor que, colocado no lugar de outros 2, 3, 4, 5, dá o mesmo resultado. Tem o mesmo efeito no caso de corrente elétrica. Existem duas formas de você colocar resistor. A primeira delas é série. E a outra é em paralelo. Série ou paralelo. Série é quando eu tenho um resistor ligado em outro, de tal forma que a corrente que passe por um é a mesma que passa pelo outro. Para que a corrente seja a mesma, na ligação entre um e outro não pode ter nenhum fio. Se tiver um fio aqui, já não é mais série. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, um resistor, outro, e colocar qualquer fio aqui, ó, isso não é mais série. Série não pode ter nada no meio. A outra forma de ligar os resistores é em paralelo. Paralelo é quando os dois resistores, ou mais, né, tem os dois terminais interligados. Assim. Esse lado ligado nesse, o outro lado ligado nesse. Esses são resistores em paralelo. Resistores em paralelo têm sobre eles a mesma tensão. Enquanto em série tem a mesma corrente, em paralelo vai ter a mesma tensão. Agora, eu quero saber como é que eu calculo o resistor equivalente de uma ligação série e de uma ligação paralela. Você calcula assim: quando for série, quando os dois terminais estão interligados sem ter nada no meio, isso é série, basta somar. O resistor equivalente é a soma dos dois. Assim, se eu tiver um resistor de 5 ohms e outro resistor de 3 ohms, em série, o resistor equivalente a eles vai ser 5 mais 3, 8 ohms. Bem simples, é só somar. Agora, se eu tiver resistores em paralelo, tem duas formas de calcular e eu vou ensinar aqui a mais prática. Tem uma outra que é muito chatinha de fazer porque envolve frações. Então vamos supor que eu tenho aqui um resistor de 9 e o outro de 9 também. Não precisa ser os dois iguais. Nesse caso que eu fiz dois iguais. Como é que eu calculo esse resistor equivalente a esses dois? Você faz assim: primeiro
você multiplica. Põe um traço de divisão, depois você soma. E aí faz a divisão entre o resultado da multiplicação pela soma. Em vez de 9, vamos usar 8 aqui. A conta fica mais simples. Primeiro você faz a multiplicação. 8 vezes 8. Embaixo você coloca a soma. 8 mais 8. 8 vezes 8 dá 64. 8 mais 8 de 16. Dá um resistor de 4 ohms. Então, resumindo. Se estiver em série, é só somar. Se estiver em paralelo, você tem que fazer a multiplicação. Depois a soma, dividir a multiplicação pela soma. Outra coisa importante é que resistor em série, como você soma, o valor fica maior. Resistor em paralelo, não. O valor fica menor. Lembra que eu tinha 2 resistores de 8 ohms e que equivaleu a um resistor de 4 ohms. Em paralelo, a resistência cai. Nesse primeiro exercício aqui é só constatar que eles estão em série, é um terminal só ligado e não tem nada aqui no meio. Em série é só somar, então a resolução fica que o resistor equivalente, que eu vou chamar de RE, resistor equivalente, é a soma dos dois. 10 mais 20, o resistor equivalente é 30 ohms. Ou seja, esses dois podem ser substituídos por um resistor de 30 ohms. No caso de 2 em paralelo, tem que estar com os dois terminais unidos, ó. Um de 6 ohms, outro de 3. Eu primeiro faço a multiplicação. 6 vezes 3. Embaixo eu ponho a soma. 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 dividido por 9, 2 ohms. O resistor equivalente, então, é esse aqui. É RE, 2 ohms. Na próxima foto, eu vou disponibilizar uma série de exercícios para cálculo de resistores em série e em paralelo. Aqui temos um exemplo de um conjunto de resistores e eu quero calcular um resistor que seja equivalente aos 3. Primeiro você tem que determinar quem está em série e quem está paralelo. A dica é a seguinte: utilizar sempre quem eu percebo nitidamente se está em série ou está em paralelo. Vamos ver aqui. Esse resistor aqui e esse estão em série? Não, porque tem uma ligação aqui no meio, ó. Para estar em série não pode ter uma ligação. Esse e esse, pelo mesmo motivo, também não estão em série. Tem um fio ligado aqui. Agora, esse e esse estão em paralelo. Eles estão em paralelo porque eu tenho esse lado ligado nesse e esse lado ligado nesse. Em paralelo, você faz a multiplicação, depois a soma, depois a divisão. Como eu tenho um de 4 e um de 6, eu fico assim, ó. Resistor equivalente vai ser igual a 4, primeiro produto, e depois a soma. Primeiro produto, depois a soma. Então, o resistor equivalente fica 4 vezes 6, 24. 4 mais 6, 10. 24 dividido por 10, eu tenho um resistor equivalente de 2,4. Não se espante por dar número quebrado, que em função de ter uma divisão, é comum 2 resistores em paralelo. Quando você calcula o resistor equivalente, a gente obtém resultados quebrados, que tem casas decimais. Bom, já sei que esses dois resultaram num de 2,4. Então eu desenho de novo o primeiro, que ainda não mexi nele. E em vez de colocar esses dois, eu coloco um resistor
que equivale aos 2, que é um resistor de 2,4. E aqui eu tenho 5 ohms. Agora sim, esses dois estão em série, não tem nada no meio. Série a gente soma, então vai ficar 5 mais 2,4, 7,4 ohms.